Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e nós vamos trabalhar esta matéria do edital de vocês chamada Noções de Direito Público e Privado. Os senhores estão aí há um mês aí da sua prova, 29 de setembro, e o coração, a emoção está aí. A nossa matéria é uma matéria bastante teórica e que aparentemente você vai chegar na prova e falar onde é que está a questão de noções de direito. Na verdade, você não vai encontrar. Nenhuma questão será, provavelmente, de noções de direito. Mas, em compensação, todas as questões que envolvam direito, você vai usar a nossa aula. O nosso objetivo, o edital foi bastante tranquilo com vocês, ele quis ajudar vocês a dar essa noção de direito para que você possa compreender, e é claro que você que já veio estudando esse curso maravilhoso, certo, de contabilidade, sabe tudo, mas eventualmente vocês não tiveram a profundidade do direito que a gente tem muitas vezes no curso de direito. Então, o edital quis ajudar aí vocês na consecução desse objetivo, que é passar nessa prova e entrar de fato nessa carreira brilhante. Vamos lá, pessoal? Direito. O que é direito para você? O que é direito? Certo? Isso é a primeira coisa importante. Pode responder o que você quiser. Né? Pode responder o que você quiser. Essa pergunta tem 2000 anos e não se chega numa conclusão. Certo? Se a gente for devagar o que é direito e tal, não sei o que lá, nós vamos ficar um ano inteiro e não vai chegar numa resposta. Certo? Existem algumas teorias, certo, que a gente pode abordar para fins de que você possa concentrar na sua prova, mas é importante mais a gente entender essa ideia. Então, o direito vem daquela ideia do latim, que é directum, aquilo que é reto, aquilo que é correto, normas de condutas que regem uma sociedade num tempo, certo? Isso é muito importante, dentro de um tempo. Porque o tempo muda, a sociedade evolui e, ao evoluir, nós acabamos mudando também o direito, a concepção de direito, certo? Isso é muito importante para a gente entender essa flexibilidade que você precisa ter na hora de interpretar uma questão do direito. Porque no direito é muito interessante, quando você faz uma pergunta, o advogado, né? Quando você começa a pensar como advogado, todas as respostas são depende. O advogado fica 1h30 perguntando para ele e aí a tua resposta é depende. Depende do quê? Certo? A análise do direito, muitas vezes, ela não é uma análise só em tese. Existem várias formas de você interpretar, e aí nós vamos chegar no ponto específico do edital de vocês, que é a interpretação das normas jurídicas, e aí a gente vai visualizar e vai chegar nessa conclusão, por isso que muitas vezes depende, porque o caso concreto, muitas vezes, ele esbarra em tanta legislação que a gente precisa concentrar muitas vezes na resposta que é a mais correta e às vezes a menos errada. Então, por isso que a gente precisa. Então, o que é o direito? Aquilo que é reto, aquilo que é correto, normas de condutas que vão reger uma sociedade no tempo. Aristóteles, ele escreveu isso 2270 anos atrás e ele disse assim, o ser humano é um animal político. E o que é isso? O ser humano é um animal político. Isso significa que o ser humano só se satisfaz quando ele vive em sociedade, quando ele vive em comunidade. Então o ser humano é esse ser que gosta de viver em comunidade, diferente de outros animais que muitas vezes têm pequenas comunidades. Não, nós gostamos de fazer parte do nosso time de futebol, nós gostamos de fazer parte daquele país, ou nós temos orgulho quando acontece algo com aquele país. E os romanos perceberam isso, na verdade os gregos muito antes disso, e falavam, aonde há sociedade, haverá o direito, certo? E é isso que está no materialzinho de vocês. Então essa ideia de sociedade, quando o ser humano resolveu criar-se, juntar-se em sociedade, a primeira coisa que ele fez é criar normas de convivência. E essas normas de convivência é que é o direito. Essa definição é uma definição clássica, reta de direito, mas eu não gosto muito, especialmente em concurso. Em concurso, e a prova de vocês é de concurso, querendo ou não, por mais que pareça que não é, a prova de vocês é marcar o X no lugar certo, a gente precisa entender essa brincadeira. Então, eu gosto, essa definição romana do direito é uma definição legal, mas a que eu mais gosto não é a definição romana do direito.
A que eu mais gosto é a definição grega de direito. Para os gregos, senhores, o direito era uma arte. A arte do bom e do justo. Para os romanos, senhores, para os romanos, nós temos o direito era uma arte. A arte do bom e do justo. E o que é ser bom e justo? Vamos entender isso aqui. Bom, no sentido de que a norma ela deve vir pelo instrumento jurídico adequado. Justo, no sentido de que ela deve atender às noções sociais de justiça, certo? Então, bom, no sentido de que ela tem que vir pelo instrumento jurídico adequado. Justo, no sentido de que ela deve atender às noções de justiça. E aí, naturalmente, eu gosto muito dessa definição, especialmente quando a gente vai marcar um X no lugar certo. Porque quando a gente está na faculdade de Direito, quando a gente está lá na pós-graduação, a conversa é um pouquinho diferente, certo? A gente vai lá, vai devagar, vai contar. E é muito importante que nas nossas aulas, a gente não veio aqui para estudar direito. A gente não veio aqui para devagar sobre o direito. A gente está aqui para marcar um X no lugar certo. E aí é que está a dificuldade, muitas vezes, das pessoas entenderem isso. E isso é muito importante dentro quando você vai fazer uma prova objetiva. Que é o quê? O direito, senhores... Primeira pergunta, o direito é igual à lei? O que vocês acham? O direito é igual à lei? Não, não. Essa é outra coisa importante. O direito, a definição de direito, ela é diferente de lei. Na verdade, a lei está contida no direito, mas nem todas. Nem todas. Nem todas. Quer ver só? Levanta a mão para mim, quem gostava de pagar o CPMF. CPMF era uma coisa gostosa, sim ou não? Você ia lá, movimentava o dinheiro na conta e pá, 0,38%. Certo? Uma maravilha, sim ou não? Pergunto aos senhores. A lei que instituiu o CPMF, Contribuição Provisória para a Movimentação Financeira, CPMF, era uma lei boa e justa? Boa, no sentido de que ela veio pelo instrumento jurídico adequado. Justa, no sentido de que ela atingia as noções de justiça? Vamos analisar. Bom, você já estudou, está mais careca do que eu, sabe que quais são as formas de instituir tributos nesse país. E medida provisória não é forma. Na verdade, a CPMF, ela surgiu como IPMF. Ela era um imposto provisório para a movimentação financeira. Os caras são malucos naquele Congresso Nacional. Os caras são loucos. Parece que não leram a Constituição, certo? Então, veja só. Eu posso fazer, que é pior, não só lá no Congresso, como também na presidência, que fez a medida provisória. Aí você vai lá, eu posso fazer imposto por medida provisória? Não posso. Existem formas com que eu posso fazer. Aí eles mudaram o nome, certo, de imposto para contribuição, porque contribuição, você sabe muito bem, é um balaio de gato que ninguém sabe explicar aquilo ali, você chama de contribuição e vai cobrando, certo? E o que acontece dentro dessa brincadeira? O CPMF, ele veio com uma medida provisória, então já não é uma forma adequada de se instituir tributos nesse país, certo? Mais ainda, como medida provisória, ela tem que ser reeditada. A cada tempo ela tem que ser reeditada, certo? Agora tem um limitador, mas não se tinha no passado esse limitador. Então ela vai sendo reeditada. Aí um dia lá no Congresso Nacional, pessoal que às vezes tem aula comigo, só para vocês saberem, o Congresso Nacional goza do meu desprezo público, certo? Então eles sabem disso. Por quê? Porque eles não me respeitam, eu também não tenho que aceitar aquilo que eles fazem. Então, olha só, o Congresso Nacional era dezembro, os caras esqueceram de reeditar a medida provisória. Esqueci. 10% da arrecadação do Estado representava a CPMF e eles esqueceram de reeditar a medida provisória. Olha que coisa louca. Quer dizer, eu não sei o que os caras estavam na cabeça, estavam pensando lá no Natal, sei lá o quê. E o que aconteceu? O pior não foi isso. O pior é que 3 dias depois, alguém falou assim, lembra da medida provisória da CPMF? 10% da arrecadação do Estado, certo? Lembro, esquecemos de reeditar. E eles reeditaram a medida provisória como se eles não tivessem esquecido. Pergunto aos senhores, aquela lei que instituiu o CPMF, ela era boa no sentido de que ela veio pelo instrumento jurídico adequado? Não. Mas ela era justa?
ela atendia os padrões de justiça, existe um princípio no direito tributário chamado é vedada a bitributação. Bitributar é tributar duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Ou seja, eu tenho um fato gerador e incide dois tributos. Não pode, é vedada a bitributação. Senhores, eu não tenho um imposto só para operações financeiras, o IOF? Como é que eu posso criar um imposto, na época chamado de imposto, como é que eu posso criar um imposto para movimentação financeira? Quer dizer, tá de sacanagem. O Supremo Tribunal Federal disse que a CPMF ela era constitucional, mas o Supremo não dá para levar muito em consideração, né, senhores? Então, não pensa que o Supremo é aquilo que a gente está vendo no mensalão e tal. Ele é faz muito mais coisa mais errada do que isso, certo? Mas o fato é que para mim, a CPMF não só era um tributo que não atendia as noções de justiça previstas nos princípios constitucionais tributários, como além de tudo, a CPMF representava um confisco de dinheiro. Porque eu dou R$10 para você, 0,38%. Aí você me devolve os R$10. Aí eu vou trocando os R$10 assim, chega um tempo que acabou o dinheiro. Ela representava para mim um verdadeiro confisco, certo? E tributo não pode ser objeto de confisco, como diz a Constituição. Mas o fato é que, e é por isso que eu gosto dessa definição, não importa para nós se a lei é boa, não importa para nós se a lei é justa. Se ela está no edital de vocês, ela vai ser cobrada e ela vai cair. E aí é que está o detalhe, por isso que eu gosto dessa definição. Não importa para nós se a lei é boa ou justa, o que importa é se ela está no seu edital, certo? E ela será cobrada como está no seu edital. E é isso que é importante. Essa interpretação literal da norma, e é por isso que eu quis abordar esta ideia de direito com vocês, porque existem várias outras definições, e eu trago no materialzinho para vocês definições teóricas. Eu gosto da definição prática, porque é a definição prática que vai cair na sua prova, certo? Então, quando nós tivermos, a não ser que haja um conflito normativo, certo? E aí nós vamos entender um pouquinho daqui a pouco esse conflito normativo, a não ser que haja esse conflito normativo, valerá para fins de resposta correta a interpretação literal da norma. Então, é essa que a gente vai ter que ter em mente, essa interpretação. Então, não é direito que vai cair na prova de vocês. O que cairá na prova dos senhores será lei. A lei prevista no seu edital e a lei que vai cair na sua prova. Na verdade, estudar direito, senhores, é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei que você é um cara que entende muito de contabilidade e você está tranquilo na matéria de contabilidade. Eu tenho certeza disso, você vai... E muitas vezes você pode estar com receio. Puxa, vai cair direito na minha prova. O professor de direito, às vezes, da faculdade era meio enrolão, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora, o que eu faço? Não se preocupe, senhores. Eu não tenho dúvida que a contabilidade é muito mais difícil do que direito, senhores. Eu não tenho qualquer sombra de dúvida disso, certo? Professor, todo professor chega aqui e fala que a sua matéria é a mais fácil, mas eu provo. Porque no direito não adianta falar sem provar, certo? Olha só, o edital diz qual é a parte da matéria que ele vai cobrar. Tá lá escrito. Leu. Você lê aquilo que o edital disse que ele ia cobrar. E ele cobra aquilo que ele disse, que você leu que ele disse que ia cobrar. Tem segredo com isso? Claro que não, senhores. O direito que vai cair na prova de vocês é o direito que você tem que se concentrar na legislação, a forma com que ela vai ser apresentada para nós. Então, essa é a melhor definição de direito para vocês. Se a gente tivesse na faculdade, porque direito não se estuda aqui. Direito não se estuda aqui, não é aqui. Aonde que o meu aluno tem que saber? Meu aluno da graduação, da pós-graduação, meus alunos de concurso, meus alunos, eles sabem onde é que se estuda direito. Onde é que se estuda direito? Na faculdade? Não, aqui na faculdade, o pior lugar do mundo para estudar direito é na faculdade de direito. O pior lugar do mundo é na faculdade de direito. Direito se estuda no bar, senhores. É no bar que se estuda. Nossa, professor. Senhores, eu falo e provo. Quer ver só? Nós vamos chegar aqui e vou ensinar para vocês pena de morte. Beleza? Pena de morte. Tranquilo? Vamos entender. Só para você visualizar a diferença entre o direito da faculdade, o direito da sua prova e o direito que se estuda no bar. Certo? Olha lá.
Por isso que o aluno de direito está sempre no bar. Lembra que você estava na faculdade, de vez em quando você ia para o bar e o aluno de direito estava sempre no bar? Estudando, senhores, estudando. Quer ver só? Pena de morte, faculdade de direito agora, só para a gente poder visualizar. Boa noite, senhoras e senhores, eu sou o professor Ayrton e nós vamos estudar pena de morte. Pela formação clássica, pela teoria clássica da formação do Estado contemporâneo, especialmente desenvolvida por Aristóteles, o ser humano é um animal político. Como animal político, ele só se satisfaz quando ele vive em sociedade, quando ele vive em comunidade. Essa teoria aristotélica foi muito bem desenvolvida na teoria do Rousseau do contrato social. E ela é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição de 88. Dessa forma, faço uma redação de no mínimo 20 linhas com o seguinte tema: será que o Estado pode matar aquele que lhe concede poder? Metade da turma está dormindo. A outra metade não entendeu aquilo que o professor estava. De repente, um aluno levanta a mão e fala: professor, é que a gente ainda não teve aula com o professor Rousseau. Imagino que não tenho, certo? Até porque o professor Rousseau dava aula na Suíça, certo? E ele já morreu uns 300 anos. Então, vejam, aí é que tá, não dá. Estudar direito para dentro da faculdade de direito é o pior lugar do mundo, certo? Agora, aqui, para marcar o X no lugar certo, a mesma aula. Vamos lá, vamos lá. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Maravilha! Senhoras e senhores, não existe pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra. Em caso de guerra, a pena de morte é por fuzilamento. Vai para o Código Penal Militar. São 20 e tantos dispositivos que instituem a pena de morte. Entre eles, espionagem, traição, deserção. Certo? E o Brasil ainda é um Estado legal, porque ele paga o projétil que vai te matar. Porque na China você tem que comprar. Professor, eu sou contra a pena de morte. Não perguntei. Certo? Professor, eu sou a favor da pena de morte. Azar o seu. Certo? Professor, senhores, eu não estou nem aí com a opinião de vocês. Porque o que importa para a prova dos senhores é aquilo que está escrito na lei. Certo? Não importa se você concorda ou se você não concorda com a pena de morte. Isso é irrelevante para fins, porque nós estamos aqui única e exclusivamente para marcar o X no lugar certo. É isso que nós vamos fazer. Então, aonde que é o melhor lugar? No bar. Imagine que agora vocês estão no bar. Imaginem, porque os senhores terão uma prova daqui a 28 dias, certo? E os senhores não terão direito a ir ao bar. Mas imaginem que os senhores estão no bar. Nós sentamos, tomamos um submarino, 2 submarinos, 3 submarinos. Conhecem o submarino? Quando vierem a Curitiba, vão para o bar do Alemão e tomem o submarino. Meu recorde são 12, certo? 12. E tem que sair em pé, certo? Então, vai lá, sentamos, começamos a tomar submarino, começamos a tomar, barari, barará. E aí eu pergunto, nós não vamos para o bar para beber, o objetivo não é esse, o objetivo é estudar direito. Aí eu falo, o que você acha de pena de morte? Professor, eu sou a favor da pena de morte por causa disso, 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 disso e disso. Legal, legal. Professor, eu sou contra a pena de morte por causa disso, 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 disso e disso. Fala um segundo aluno. E outro ainda fala assim, professor, eu sou a favor de uma pena de morte temporária. Sério? O Estado mata assim por um tempo, depois ele para. Nossa, que legal. Senhores, isto é fazer direito, senhores. Isto é estudar direito. O direito é muito mais do que o que está na lei. O direito não é o que está na lei, senhor. A lei é uma parte do direito, certo? Mas o direito é muito mais do que isso. O direito é filosofia, senhores. O direito é entender essa brincadeira toda, certo? É ter opinião. Por isso que o aluno não consegue. Eu peço lá para ele responder. Será que o Estado pode matar aquele que lhe concede poder lá na faculdade? Sabe o que o cara faz? Nenhum aluno até hoje conseguiu tirar um ponto na média comigo. Nenhum. Vale um ponto na média, nenhum aluno. Porque eu peço para ele pensar, senhores. E lá no bar o cara pensa. E isso, não importa a sua opinião, no direito não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você acredita e consegue debater, justificar por qualquer razão, por razões filosóficas, razões políticas, por razões religiosas. Isto é filosofia, senhores. Isto é fazer direito, isto é o direito. Agora, não é o que vai cair na sua prova.
certo? O que vai cair na sua prova é esse direito aqui. E é esse que você tem que debulhar nesses 20 e tantos dias que a gente tem até o dia da sua prova. É esse que você tem que se concentrar. Claro que você vai se concentrar nas matérias específicas de contabilidade, que é muito importante. Agora, você não deve deixar de concentrar na legislação, porque essa questão vai ser mamata, senhores. E você vai tirar com a lei. Sendo a parte de direito comercial, claro, que é muito focada na prova, toda aquela parte do Código Civil que a gente visualiza, leia aquilo ali novamente, releia, é uma parte chata pra caramba, eu também sei. O pessoal volta e me pergunta, por que você não me dá aula de comercial? Porque é chato. Certo? Mas é muito importante para fins de prova. Certo? Especialmente das funções do contador, aquela parte em que fala das funções do contador dentro do Código Civil é essencial, senhores, certo? E você tem que saber. Até porque, eu sempre digo para os meus clientes, eu sou advogo na área empresarial, certo? E praticamente para empresas. E eu digo, existem 2 profissionais que você tem que ter na sua empresa. 2 profissionais bons. Tem um bom advogado e um bom contador. Se você só puder pagar um, tenha um bom contador, porque até um advogado medíocre faz um bom trabalho com um trabalho realizado por um bom contador. Então, senhores, vocês têm que debulhar aquela função da contabilidade, quais são os livros obrigatórios, tudo isso aí é o que vai aparecer aí na sua prova. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílimo, senhores. Direito subjetivo, direito objetivo. Isso é bastante teórico. E o que é isso? Olha lá, eu grifo aí a definição. Direito objetivo é a própria norma, a lei de uma sociedade, a qual o indivíduo deve conhecer e cumprir, certo? Então a lei, todo o ordenamento jurídico, tudo isso aqui que eu trouxe para vocês aqui, é o direito objetivo, certo? O direito objetivo é tudo isso aqui, mais tantas outras, a legislação tributária. Eu fui estagiário na Receita Federal e eu tive uma oportunidade muito grande de estagiar com os grandes caras, é uma oportunidade que a gente tem na vida, por sorte, né? Que é o Eros Nogueira. O Eros, só para vocês terem uma ideia do Eros, o Eros era o seguinte, quando tem uma lei tributária aduaneira para ser escrita nesse país, o Eros é convidado como agente da Receita Federal para ajudar a escrever a lei. Esse cara entende pra caramba, né? E eu era estagiário dele, e aí o Eros pegou, um dia saiu uma reportagem na Veja e disse o seguinte, se a legislação tributária brasileira for impressa em fonte Arial 12 e numa página A4, certo? E colocada uma na sequência da outra, ela daria 2 voltas ao mundo. Legal ou não? Então, esse é o direito objetivo. É óbvio que você não vai saber tudo. É óbvio que você não vai saber tudo. Aí o Eros me chamou e falou assim, Ayrton, eu não concordo com isso. Dá uma olhadinha, eu quero saber quantas leis tributárias nós temos. Estagiário, né, senhor? Aí eu, todas, ou só da União, certo? Porque eu já fiquei preocupado. Nós temos a União, nós temos os Estados-membros, 5.500 municípios. Imagine que eu tivesse que contar e imprimir toda essa legislação, né? Eu estava lá dando volta ao mundo até hoje, certo? E aí o que aconteceu? Eu falei, todas eu posso só contar a Constituição, as emendas constitucionais falam sobre direito tributário, as resoluções, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, as portarias do Ministério da Fazenda, as portarias do Ministério da Receita Federal, e aí, parará, 1994 títulos de leis. Provavelmente ela dá 2 anos. Isso tudo compõe o direito objetivo. Isso tudo vai compor. E o que é o direito subjetivo? Algumas pessoas têm muita dificuldade. Você vai pegar o livro da Marilena Diniz, que é o livro que eu recomendo para direito civil, mas ela é prolixa, ela confunde e tal. Grifa lá, é o conjunto de direitos que o indivíduo possui em uma sociedade, conferido pelo ordenamento jurídico. Então, por exemplo, adoção, certo? Ok? Adoção. Adoção está lá no Código Civil. Tudo ali está escrito o que é adoção. Aquilo é o direito objetivo. O seu direito de adotar alguém é o seu direito subjetivo, o seu direito de poder exercer aquilo que lhe foi conferido. Então, casamento está lá no Código Civil. E o pessoal que tem aula comigo de direito civil sabe, você pode não aprender nada na minha aula. Aprenda pelo menos uma coisa, não case. Não case. Professor, mas você não é casado? Claro que não, senhor. Imagina, advogado que casa é igual médico que fuma, sabe o mal que está fazendo. Certo? Não case. Se junta que é melhor. Certo? Se junta. Mas tá lá, todo o casamento, o regime de bens.
Tudo aquilo lá tá lá. Aquele é o direito objetivo. O seu direito de casar. Professor, eu vou casar. Faz o que você quiser. Então, mas aquele, o direito de casar com alguém é o seu direito subjetivo, certo? E nem sempre o direito objetivo é igual ao direito subjetivo. Por exemplo, o casamento homossexual, que tanto se fala hoje. Na verdade, o Supremo não disse que pode casar homossexual, certo? Ele disse que pode constituir união estável. Só para a gente poder separar essa brincadeira, certo? O que não é nada mais do que justo, senhores, certo? Eu não vou discutir sexualidade com os senhores, nem tenho competência para tal. Eu analiso o direito sob o ponto de vista técnico. Senhores, se eu tenho duas pessoas... O problema é que muitas vezes se faz muita polêmica, porque ficam imaginando como é que as pessoas dormem. Você dorme de bruço, você não dorme. Então não é problema meu. Tô nem aí como é que o cara dorme ou não dorme. Quantos casais sequer dormem, certo? Então isso não é problema nem meu, ok? O que importa para o direito civil... Sabe por que o direito civil regulamenta o casamento? As pessoas ficam imaginando, casamento, direito civil... Senhores, para o direito civil objetivo, o casamento são duas pessoas de sexo distintos que contraem união conjugal com o objetivo de construir patrimônio em comum. E o amor, professor? Que amor? Ninguém falou em amor. Casamento por direito civil não tem amor. Amor no casamento é bônus, senhores. Ele não foi feito para ter amor. São duas pessoas de sexos distintos que contraem união conjugal com o objetivo de construir patrimônio em comum, ok? E constituir família, ok? Beleza. Mas não dá para constituir família sem dois sexos. Sério, senhores? Não a concepção de família do Código Civil de 16. Porque o Código Civil de 16, todo mundo fala o Código Civil de 16, mas ele não é de 16, porque ele é uma cópia do Código Civil napoleônico. É da Revolução Francesa, ele é de 1700. Quando o deficiente era chamado de retardado. Era assim que o Código Civil de 16 chamava as pessoas. Hoje, o Código Civil de 2002 é um pouquinho diferente, senhores. Certo? A gente não pode ter a concepção, embora o Código de 2002 não seja de 2002 também. Ele é uma cópia do Código... Ele era um projeto de lei de 1973, que foi copiado do Código Civil italiano, que foi copiado do Código Civil alemão, que foi copiado do Código Civil de Constantino, que copiou do Código Civil romano. Vocês já leram o Ius Civilis Romanum? O direito romano? Tinha coisa que os romanos falavam, é a mesma coisa que eu falo hoje. O professor de direito civil está safo, ele pode ter 2000 anos que ele vai falar a mesma coisa. O cara, se vivesse, ele podia. O professor de direito romano lá, podia. O Ius Civilis Romano, não é o Ius Gentilis, certo? Então, é outra coisa. Então, aí é que está, senhores. Então, vejam. O direito objetivo, ele fala claramente que só é casamento se for pessoas de sexos distintos. O direito que contraiu a união estável também só diz que é pessoas de sexos distintos que constituem família com o objetivo de preservar aquela união, certo? Agora, o direito subjetivo das pessoas se juntarem, seja do mesmo sexo ou não seja, isso é que se discute muitas vezes. E diga-se por passagem, o Supremo está certíssimo. Pô, se eu tenho duas pessoas, mesmo que sejam do mesmo sexo, que construíram patrimônio em comum, não é justo que quando uma morra, a outra fica com o patrimônio, em vez de um parente que nunca viu na vida, nem vai na casa. É só patrimônio, senhores. Casamento com amor é bônus. Beleza, senhores? Tranquilo? Ai, professor, senhor. Sabe por que o direito civil regulamenta o casamento? Professor, porque eu tenho um sonho desde pequenininho de casar de branco. Não, senhor. O direito civil quer que você morra no dia do seu casamento. Ele quer que você se exploda no dia do seu casamento. Ele quer que todo mundo coma bolo podre, morra todo mundo, para ver se para de encher os picuados do direito civil. O direito civil regulamenta o casamento para saber com que tipo de regime você vai casar, para a hora que você for se separar, com quem vai ficar seus bens. É para isso que a gente regulamenta o casamento no direito civil. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Então aí é que está o detalhe. Nem sempre o direito objetivo, aquilo que está na lei, é igual ao direito subjetivo. E muito por isso que a gente entra muitas vezes com ação para a gente tentar buscar esse direito subjetivo. Eu estou falando de casamento, mas eu posso falar em direito tributário, que é a praia dos senhores. Quando eu falo direito tributário, que muitas vezes a lei diz uma coisa, mas o seu direito subjetivo pautado na interpretação de outras normas te dá outro direito diferente do que está escrito na lei. Entenderam, senhores? Sim ou não? Entenderam essa diferença? Aqui tem toda, né, a explicação
teórica do que é isso, nosso objetivo não é trabalhar essa explicação, ela já está escrita para vocês. É a gente entender essa brincadeira. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Senhores, para esse super, luper, mega, hiper revisão de véspera, nós temos 4 aulas de 30 minutos, ok? Eu vou trabalhar as 4 como se fosse uma sequência só, beleza? Então, vai fazer o seu intervalinho e daqui a alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Vai fazer seu intervalinho e volta daqui a pouco para a nossa parte número 2 da nossa aula. Até mais!